Agora, nós vamos tratar, nesta aula, do diálogo em seu aspecto social, ou seja, o diálogo que acontece com as realidades sociais que nos circundam. Então, quem vai fazer essa aula é a Heloísa, que é da cidade de Magé, do interior do Rio de Janeiro. A Heloísa ela é mestre em engenharia de produção e tem o seu doutorado em geografia. E a Heloísa vai nos lembrar dos cenários representados pelas relações ou pela falta de relações mediadas pelas redes sociais, e vai mostrar também como o aspecto de mercado que predomina nas relações sociais, também como esses aspectos do mercado também determinam essas relações, e, por conseguinte, o diálogo. Ela aponta algumas feridas que são um apelo e a uma tomada de posição. O diálogo não é uma coisa dada, não é algo evidente, não é algo que acontece naturalmente. É uma decisão pessoal decorrente da atitude que temos diante dos clamores da sociedade que nos circundam. Então, boa aula a todos. Então, a gente já foi apresentado, né? E, na verdade, essa aula que a gente propõe foi uma aula assim, muito difícil, né, de colocar no papel, porque essa questão do diálogo é uma questão que hoje em dia está um pouco banalizada, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo que é banalizada, ela está completamente associada a essa sociedade na qual a gente convive. A gente pode considerar, então, que o diálogo passa a ser até mesmo uma arte, que, por alguns, ela é exercida com muita maestria, né? Existem pessoas na sociedade que têm uma facilidade, né, na percepção ao diálogo, ao outro, que fazem com que elas sejam mestres, né, em diálogo. Mas também a gente vê que, nessa mesma sociedade contemporânea, existe uma dificuldade à criação de diálogos efetivos, ou seja, aquele diálogo que você enxerga o outro, que você se dá ao outro na sua inteireza e que você enxerga o outro na inteireza dele. Ao contrário do que pode aparecer, né, que a questão da maestria do diálogo não está relacionada com nenhuma formação de banco escolar. Não está relacionada a ter um doutorado, a ter um curso. Ela está relacionada a uma questão de postura. Você pode ter toda a sua formação, você pode ter todo o conhecimento e não ter uma postura ao diálogo. E o legal é que, por exemplo, para os judeus, né, a escuta, que eles chamam de Shema, né, ouvir Israel. A escuta no judaísmo ela tem uma importância tão grande porque a gente também confunde a escuta com a audição, né? Ouvir não significa necessariamente escutar. A escuta demanda mais esforço do que a gente imagina. A escuta significa que você para interiorizar a alegria ou a dor do outro. Então, quando a gente fala de diálogo, a gente fala quase que diretamente de escuta, que é uma capacidade que a gente não tem exercitado muito, né, na sociedade atual, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre, né, essa aula, e ele me falava o seguinte: Heloísa, pensa uma coisa, nós temos, cada um de nós, sua casa. E entre as nossas casas, a gente tem uma ponte. Essa ponte me permite ir à sua casa, conversar com você, prosear, trocar conversa e tal. E, ao mesmo tempo, te permite vir à minha casa. A gente se visita, se escuta, né, se enriquece com as nossas ideias. Depois, cada um de nós volta para a sua casa. Nenhum de nós quer morar na ponte, porque morar na ponte é uma indecisão.
Ninguém quer morar sobre a ponte, debaixo da ponte, em cima dela. A gente quer morar na nossa casa. Mas a ponte permite que a gente troque as nossas ideias e se enriqueça uns com as ideias dos outros. Ou seja, a ponte ela tem um valor essencial na formação de um diálogo, apesar de cada um ter a sua casa, cada um ter as suas certezas. Eu achei esse comentário assim muito legal, porque eu falei assim, é verdade, né? A gente precisa ter essas ligações entre nós, mas a gente parte da nossa casa, daquilo que a gente construiu dentro da gente. E nos últimos tempos, um pensador que morreu agora no mês de janeiro, né, extremamente importante, que é o Zygmunt Bauman, ele vem falando, tratando muito sobre um conceito que ele chama de tempos líquidos, né? E ele fala desses tempos líquidos em vários sentidos, mas principalmente relacionando com a questão das amizades, dos relacionamentos, daquilo que a sociedade vem construindo, das crises que a sociedade pelas quais, né, as crises que a sociedade vem passando. E aí o que o Bauman fala? Ele fala o seguinte: eu chamo de tempo líquido porque o líquido é uma coisa que, se você pensa, né, se você pensa na água corrente, se você pensa naquela água de um rio encachoeirado, você pensa que a água é uma coisa difícil de você reter. Então, quando ele fala de tempos líquidos, ele fala dessa fluidez, dessa imediatez que a sociedade contemporânea tem vivido. Então, ele diz o seguinte: é impossível você construir uma coisa sólida diante de tanta liquidez, né? E ele até relaciona momentos históricos, por exemplo. O que seria um tempo sólido? O tempo sólido seria o período da Revolução Industrial, onde as pessoas se preocupavam em produzir e não tanto em consumir. E os tempos líquidos são esses, onde a gente se preocupa extremamente com o consumo, né? Então, ele fala o seguinte: esses relacionamentos líquidos nem sempre são transparentes, né? Eles são fluidos, mas nem sempre são transparentes, né? E nem sempre também conseguem construir diálogos autênticos. E o legal é que ele relaciona isso ao momento que a gente vive de instauração de um sistema capitalista, né, que a gente considera hoje, é caracterizado como um capitalismo financeiro neoliberal. Então, ele diz o seguinte: estabelecer um diálogo autêntico é uma questão muito difícil. E ele, no jornal El País, no ano passado, deu uma entrevista no qual ele dizia o seguinte, são palavras dele, né? Porque ele vai falar assim: as pessoas confundem as relações pessoais com as relações que a gente consegue obter nas redes sociais, que têm sua importância, mas que não podem definir os relacionamentos. Então, ele vai dizer o seguinte: eu, quando estou numa rede social, eu tenho um Facebook, ou eu tenho uma fanpage, ou eu tenho, que me pertence. Ela pertence a mim. Então, o que acontece? Existe uma série de mecanismos, existem uma série de mecanismos, né, que direcionam uma pessoa que pensa igualzinho a mim para a minha página. O meu Facebook me oferece todo dia amizades de pessoas que pensam parecido comigo, porque existe um mecanismo propício para isso. Ou seja, o meu Facebook me direciona para o oposto do confronto, me direciona para quem é igual a mim. Esses mecanismos são comuns. E ele vai dizer o seguinte: se o Facebook é meu, sou eu que escolho com quem eu vou me relacionar. Então, por exemplo, se você disse uma coisa que eu não gostei, o que eu faço? Eu te bloqueio. Se você me manda um WhatsApp e eu não quero te responder, o que eu faço? Eu não visualizo. Ou, se eu não quero responder na hora, porque é uma coisa, eu mando uma carinha. Ou, se é engraçado, eu mando um kkkk. O que acontece? Ele vai dizer que nas redes sociais, né, elas pertencem ao homem e ele faz com elas o que ele quiser. Na rede real, quando você pertence a uma comunidade, você pertence à comunidade.
Não é ela que te pertence. E você vai ter que lidar com as dificuldades de viver naquela comunidade. Você não pode deletar uma pessoa com quem você tem dificuldade pessoalmente. O que você vai fazer com essa pessoa que pensa diferente de você? Como é que você vai fazer para estabelecer o diálogo com ela? Você vai precisar confrontar ideias. Vai precisar também, a um certo momento, talvez até se indispor. Mas, ao final, existe a real possibilidade do diálogo efetivo ter sido construído. Ou seja, eu escutei, ele me escutou, chegamos aqui a um ponto em que podemos até pensar diferente, mas o diálogo, ele se instaurou. Então, o Bauman, ele fala assim nessa entrevista: a diferença entre a comunidade e a rede é que você pertence à comunidade, mas a rede pertence a você. É possível adicionar e deletar amigos e controlar as pessoas com quem você se relaciona. Isso faz com que os indivíduos se sintam um pouco melhor, porque a solidão é a grande ameaça nesses tempos individualistas. Mas, nas redes, é tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. Elas são desenvolvidas na rua ou no trabalho, ao encontrar gente com quem se precisa ter uma interação razoável. Aí você tem que enfrentar as dificuldades e se envolver em um diálogo. Então, assim, é bem clara, né, a diferença entre a questão da pessoalidade, do encontro, né, efetivo, face a face, e daquele que é oferecido pelas redes sociais, né? Depois, uma questão também que é colocada pelo Bauman é essa questão da instantaneidade, né? E de como as pessoas acham que, para você criar um diálogo efetivo, você precisa necessariamente de palavras. A gente tem hoje tem, os pais da gente diziam já há muito tempo, assim, a gente tem uma boca só e 2 ouvidos por um motivo. A gente precisa ouvir mais e falar menos. A gente está numa sociedade que a gente tem um sentimento constante de defesa, de falar em nossa defesa ou em defesa das nossas ideias. E o Bauman, numa entrevista dele também nesse mesmo jornal, ele vai voltar no tempo e vai dizer o seguinte: quando o Papa Francisco assume, como Papa, quando Francisco assume, na Itália, ele resolve dar a sua primeira entrevista a um jornalista autoproclamado ateu. Nessa entrevista, o que o Papa disse? Nada. Não revelou nenhum segredo, nenhum mistério, mas o que ele falou pouco importou ali. O que importou foi a postura da procura pelo diálogo com um diferente. Com essa postura, o Papa Francisco já dizia ao que ele vinha. Eu vim dialogar com aquele que quer diálogo. Ou seja, ele imediatamente criou uma situação de diálogo sem dizer exatamente nada. O encontro dele com esse jornalista já disse o que a igreja se propunha a partir daquele momento. E a entrevista do Papa a esse repórter mandava a seguinte mensagem: eu quero ouvir a todos. E também quero ser ouvido. É o exercício da escuta. Então, esse exercício da escuta, que muitas vezes a gente banaliza, até porque às vezes a gente se acha sábio bastante, talvez, como professores ou profissionais, olha, a gente sabe escutar, muitas vezes essa escuta ela não se efetiva. Então, assim, eu vivi uma situação que foi muito interessante. Por que eu vou contar isso para vocês? Porque essa situação, a princípio, parecia ser banal, mas a gente precisa entender que o diálogo ele surge a partir da querência de qualquer um, do fato de eu quero. Me chamaram para falar numa palestra para algumas mulheres
sobre o papel da mulher na sociedade e na igreja, né, no mundo contemporâneo. Então, eu resolvi pegar a vida das mães dos santos. Eu falei assim, então eu vou pegar a vida das mães dos grandes santos, eu vou pegar Santa Mônica, eu vou pegar Nossa Senhora, eu vou pegar Santa Ana. E aí, fui falar sobre essa importância, da mulher, na questão da igreja, dessa postura de abertura, desse perfil mariano, que a igreja propõe. E aí, o que acontece? A minha fala, em nenhum momento, se dirigiu para algum aspecto específico de criação de filho. Foi uma fala aberta. E, quando terminou essa fala, quando eu terminei de conversar sobre isso, uma mulher veio me procurar. Uma pessoa veio me procurar e falou assim, olha só, eu queria confidenciar uma coisa para você. Eu queria confidenciar que eu tenho um filho que é homossexual e que mora com outro homem. Só que o meu marido, que não é o pai dele, não aceita que ele vá à minha casa. E eu vivo com essa dor, que eu não posso receber o meu filho na minha casa porque o meu marido não permite. Bom, não vou entrar em detalhes, mas dali houve uma conversa na qual eu notei que não tinha sido uma palestra, uma fala. A gente tinha se aberto a um diálogo. Ela sentiu naquele momento que ela podia confidenciar uma coisa que ela pouco fala, com alguém que chegou ali e ela nunca tinha visto. Isso é uma formação, assim, é um sinal do amor, aquele amor agápico, aquela questão, aquele amor que toca, aquele amor sobrenatural que toca. E é realmente o diálogo efetivado. Ela se deu toda, eu me dei toda, e dali surgiu isso. Então, esse fato foi assim, um fato muito importante para mim. E, para nós, o que é importante também saber é que, apesar da gente fazer parte de muitas comunidades onde a gente tem as nossas certezas, e essas certezas incluem, inclusive, que nós queremos muitas vezes a unidade, mas nunca a uniformidade, a grande verdade é que muitos de nós confundem bastante isso. E muitas vezes a gente quer sim a uniformidade. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de pensar na unidade que é estabelecida pela diferença. E aí eu entro com o Luiz Dino, que eu não sei se vocês conhecem. O Luiz Dino é um economista. Ele trabalhou, se debruçou muito tempo sobre economia de comunhão. E agora ele vem desenvolvendo um trabalho mais direcionado para a economia civil, os conceitos de fraternidade e tal. E o Luiz Dino, ele lança um livro chamado A Ferida do Outro. E, nesse livro, ele vai dizer o seguinte, olha só, é impossível que você tenha um diálogo real se você não se abre ao outro a ponto de ter contato com a ferida dele. Ou seja, ele vai dizer que, se a gente não consegue chegar ao outro, ao ponto do outro abrir sua ferida, e a gente tocar nela, esse diálogo talvez não aconteça. Por que o Luiz Dino fala isso? Porque, como ele é economista, ele vai pegar uma referência importante, que é a referência que a gente tem hoje de uma sociedade que é baseada no mercado com M maiúsculo, no mercado capitalista. E o Luiz Dino vai dizer o seguinte, essa sociedade que a gente está diz o seguinte, que se você tem acesso ao mercado, você é considerado uma pessoa. Você faz parte da sociedade. E isso dá uma falsa impressão de que o mercado é um lugar democrático. A gente não pode considerar o mercado um lugar democrático. O mercado é o lugar onde ficam as pessoas que têm acesso a coisas. Quem não tem acesso a coisas não faz parte do mercado. Então, o mercado não é democrático. E esse mercado ele só se forma porque a gente tem hoje esse sistema capitalista. Esse sistema capitalista que entende
que é no mercado, esse mercado, né, que o Adam Smith vai falar, né, da mão invisível, aquele mercado que acorda de bom humor, de mau humor, a bolsa hoje está bem, a bolsa amanhã está ruim. Ou seja, esse mercado que tem um comportamento. E o Luiz Dino vai dizer o seguinte: as pessoas que vivem hoje no mercado querem criar uma situação de imúnitas, ou seja, de imunidade ao outro. Eu entro no mercado, eu tenho minhas coisas, mas não necessariamente eu preciso ter contato com você. Eu preciso ter as coisas. E ele vai defender que não, que a sociedade hoje precisa ser o lugar da comunitas, ou seja, o lugar da comunidade. E ele vai além da comunidade agápica, né? Dessa comunidade que entende que as diferenças não nos tornam piores ou melhores, mas que nas diferenças somos todos iguais. E o Luiz Dino, né, ele vai explicitar de forma muito clara no texto dele que se não houver um movimento de confronto, ferida e bênção, não existe essa comunidade agápica. Então, olha só que interessante. Enquanto a gente foge de conflitos, né, no sentido de, muitas vezes a gente foge da dor alheia, porque as dores do mundo também são muitas, né? Ele vai dizer, olha, se a gente não confrontar, né, se a gente não se ferir, no sentido não de se atacar, mas de entender um a dor do outro, a gente não consegue a bênção que a comunidade agápica pode dar. Eu acho esse pensamento do Luiz Dino uma coisa assim basilar, assim, eu acho maravilhoso, né, ele falar isso. E ele vai dizer também o seguinte: a gente tem que chegar a um ponto em que não seja possível imaginar a indiferença como uma forma de comportamento. Isso que o mundo oferece a gente hoje, que é esse não se sensibilizar em relação à dor do outro, ele vai dizer exatamente o contrário. E ele diz o seguinte, são palavras do Luiz Dino: as relações de mercado permitem satisfazer as nossas necessidades sem depender do amor dos outros, já que, dependendo todos impessoalmente e anonimamente da mão invisível do mercado, com M maiúsculo, não dependemos pessoalmente de ninguém. Não devemos encontrar-nos de modo pessoal e potencialmente doloroso com ninguém. Dependendo de tantos, não se depende de ninguém com um nome. Se depende só e anonimamente, sem o risco de ferir-se, do mercado. Então, quando a gente assume essa postura de convivência não, mas de estabelecer um estilo de vida baseado num sistema que institui o mercado como a figura mais importante, a gente está começando a não acreditar mais no potencial do diálogo. E, mal ou bem, aqui, né, cada um de nós está inserido nisso de alguma forma. A gente faz parte desse sistema, né? E aqui eu vou deixar claro para vocês, eu, pessoalmente, não estou defendendo nenhum tipo de sistema. É o capitalismo, é o marxismo, não é questão. Né? A questão é que a gente vive nesse sistema agora, nessa fase do capitalismo financeiro, nessa fase que está deixando, né, todo mundo muito entorpecido diante de tantos fatos que vêm acontecendo no mundo. E aí eu queria resgatar um professor que até, né, o Miguel de Simone, né, que é um professor que chegou a vir aqui na Mariápolis, foi meu professor de mestrado, e logo depois faleceu, e ele defendeu uma tese sobre São Francisco. Então,
eu resolvi resgatar São Francisco por quê? Porque Francisco era um jovem comerciante na época dele, né? E, através dos seus negócios, na época, ele descobre que os verdadeiros bens são outros, né? E aí, o que Francisco faz? Àqueles que vão segui-lo, ele diz claramente que nenhum deve aceitar nenhuma moeda, nada. Eles não devem ter nenhuma moeda em mãos. Eles deveriam mendigar, pedir alimentos, pedir roupas, mas dinheiro não. Por que Francisco diz isso? Porque ele diz: como quantificar quanto vale um homem? Como quantificar quanto vale um pássaro? Se vocês aceitam dinheiro, vocês estão sendo quantificados. E vocês são muito raros para serem monetarizados. Então, vocês não devem aceitar dinheiro nenhum. Por quê? Porque um frade, ele vale muito mais do que o dinheiro poderia comprar. Então, por isso, os franciscanos saem pelas ruas mendigando, porque não poderiam aceitar nenhum tipo de dinheiro. E aí, o Miguel de Simone, na tese dele de doutorado, coloca uma frase que eu acho muito, muito profunda. Ele diz: o dinheiro pode comprar tudo. O dinheiro compra tudo. A única coisa que ele não pode comprar é o significado. Então, quer dizer, um frade, um homem, qualquer um de nós, vale tanto que nunca poderia ser quantificado, né? E aí a gente volta para essa questão do mercado, né, onde tudo é quantificado. A gente pode considerar exatamente, né, dessa forma, tudo hoje é quantificado. Um autor chamado Karl Polanyi, que talvez, né, muitos conheçam, ele fez um livro chamado A Grande Transformação, é da década de 80. E ele é muito corajoso, é um referencial para a economia, mas para a sociologia também, porque ele chama o capitalismo de o grande moinho satânico. Ele é bem específico na consideração dele, e ele chama o capitalismo dessa forma, o grande moinho satânico, por quê? Porque ele diz que o capitalismo, ele mercantilizou coisas que nunca deveriam ter sido mercantilizadas. Quando o homem surge na Terra, ele já tem, no planeta Terra, né? Ele já tem a natureza, ele já tem os recursos naturais, a gente tem os rios, a gente recebeu tudo gratuitamente. E aí, num determinado momento, a gente resolve mercantilizar o que a gente recebeu gratuitamente. E aí, Polanyi vai dizer o seguinte: 3 coisas foram mercantilizadas e nunca deveriam ter sido: terra, trabalho e dinheiro. Por quê? Porque a terra, a gente precisa dela para morar, para comer. Você não deveria nunca quantificar a terra. Todos têm direito à terra. Por que agora a terra ela é cobrada? O trabalho. Quem me deu o direito de dizer o quanto vale o trabalho do seu corpo? Quem me dá o direito de te pagar um salário por aquilo que você é, por aquilo que você faz? E o dinheiro, por quê? Foi a forma que se criou para transformar tudo em mercadoria. Ele é muito crítico, né, nessa questão da ascensão do capitalismo de mercado. Ele chega a dizer que esse capitalismo não pode coexistir com a substância humana. E a gente vê que isso vem acontecendo. Na verdade, o homem está ficando em segundo plano, né, nesse perfil de capitalismo que a gente tem hoje. E aí são palavras agora do Karl Polanyi. Ele vai dizer o seguinte: que moinho satânico foi esse que triturou os homens, transformando-os em massa? Quanto pode se atribuir como causa às novas condições físicas? E quanto pode se atribuir às dependências econômicas que funcionavam sob novas condições?
Qual foi o mecanismo por cujo intermédio foi destruído o antigo tecido social e tentada, sem sucesso, uma nova integração do homem com a natureza? Então, assim, é um pensamento que faz com que a gente assim, reflita seriamente sobre o momento, né, que a gente está passando. Que moinho satânico é esse que está transformando todo mundo em massa? Aquilo que o Luiz Dino tinha falado, né, que no mercado a gente não se conhece pessoalmente, mas impessoalmente. Né? E aí a gente pensa o seguinte, por que outras formas de relação não se concretizam hoje na sociedade? As nossas opções, né, por ações mais evangélicas, né, as opções dadas pela doutrina social da Igreja, por outras instituições religiosas, sociais e assim por diante. Bom, no início do mês de janeiro de 2017, a gente assistiu, talvez vocês tenham assistido na televisão, aquela série de, né, rebeliões, brigas entre facções dentro dos presídios da região norte. E tudo aquilo mostra vários problemas que existem dentro da nossa sociedade. Por exemplo, a precariedade do sistema carcerário brasileiro, o tipo de tratamento que é dado aos detentos, a supremacia do crime organizado no comando das instituições públicas, das instituições privadas. E aí, juntando as imagens, né, com as falas dos repórteres, que sempre são muito eloquentes, né, vejam só o que eles estão fazendo e tal, vem à cabeça da gente alguns pensamentos. Não sei se na de vocês vem, mas na de muita gente vem. Os pensamentos seriam os seguintes. Mas a gente paga para que esses monstros vivam aí, eles ainda fazem isso? Ou então, a gente dá o nosso dinheiro, eles comem com o nosso dinheiro, eles deveriam morrer. Ou, nessa hora, os direitos humanos aparecem. E se fosse um trabalhador? Os direitos humanos iriam aparecer? Ou ainda a gente chega ao ponto de falar, olha só, podia matar todo mundo. Pena de morte não faz mal, né, gente? A gente chegou num ponto que precisa da pena de morte. Essas falas são muito mais comuns do que a gente imagina. Né? Só que, se a pessoa desenvolve um tipo de fala como esse, ela tem que ter clareza que ela está desistindo do homem ou do sinal de humanidade que existe em cada homem. E, além disso, ela mostra que não há um entendimento do que o que está acontecendo ali é um produto de uma sociedade. O que acontece ali não é um fato isolado. É um produto de uma sociedade que não dialoga, né, com as instituições que deveriam representar as pessoas que necessitam delas. A gente teria aqui um monte de coisa para falar, né, mas quando a gente fala dessas pessoas ou dessas situações que estão acontecendo nos presídios e continuam acontecendo, a gente está abrindo uma ferida que há anos a gente vem tentando discutir e que chega a um ponto em que a sociedade quase que entende que a possibilidade de coexistir com essas pessoas que estão nos presídios é impossível. Elas não têm mais jeito. Isso aí denota uma ausência total de diálogo. A gente não tem mais essa capacidade de diálogo. A gente está ferido, a gente está amedrontado. Né? Agora, qual o encaminhamento, né, que eu queria dar assim, né, para começar a finalizar aqui a fala, sobre essa questão do diálogo em si? Primeiro, dizer que, ao contrário do que a nossa cabeça pode sugerir, porque às vezes a cabeça sugere o que o coração não sente,
é que o diálogo ele é possível, independente de qualquer situação, né? E existe um autor judeu que eu conheci na época que eu comecei o meu mestrado e que, para mim, se tornou uma referência muito importante de vida. O nome dele é Martin Buber. Talvez, né, alguns de vocês conheçam. E o Buber ele vai se dedicar muito à educação, mas ele vai escrever um livro, dentre outros, que vai ser o livro assim da vida dele, um livro que não é grande, mas que assim o conteúdo do livro é muito denso, chamado Eu, Tu. Eu, tracinho, tu. E nesse livro ele vai defender que existem para ele duas palavras princípio. O par de palavras é eu, tu, eu, tracinho, tu, e eu, isso. Eu, tracinho, isso. E ele vai dizer o seguinte: você, quando lida com uma relação eu-isso, você está lidando com uma pessoa que se dá, às vezes, de uma maneira até mercantil. Em que sentido? Eu sou uma professora. Então, eu vou lá e eu faço o quê? Eu faço o meu trabalho, eu dou minha aula. Eu estabeleço com o meu aluno, muitas vezes, uma relação eu-isso. Ou seja, eu estou ali dando o meu trabalho, ele está recebendo, a gente estabeleceu uma relação, mas que não necessariamente me abre para o outro de uma forma inteira, ou a gente desenvolve um diálogo, né? A relação eu-tu é diferente. Na relação eu-tu, eu preciso te ver na sua inteireza. Eu preciso te ouvir, eu preciso ser você. E você também precisa me ouvir. Então, ele vai falar, mas e aí, a relação eu-isso é ruim? Ela é, né, demoníaca? Ele falou, não. A sociedade precisa dos dois, né, do par de relações, o eu-isso e o eu-tu. Só que o que está acontecendo? A sociedade está priorizando o eu-isso e esquecendo o eu-tu. Essa é a crítica do Buber, né? Então, ele vai dizer que, hoje em dia, muitas vezes, a gente utiliza até mesmo o nome de Deus e vai dizer, não, isso aqui é para justificar uma relação eu-tu. E ele fala, não. A relação eu-tu não precisa de nenhum preparo. A relação eu-tu não precisa que nós sejamos amigos de anos e aí nos vemos, ai, nada mudou. Não existe essa situação. A relação eu-tu, ela pode se dar imediatamente, em qualquer situação, desde que você enxergue o outro e o outro te enxergue. Vocês devem ter feito, todo mundo faz, várias experiências de relação eu-tu. Né? Quando uma determinada situação faz com que você se comunique imediatamente com aquela pessoa. Né? E aí tem uma passagem do Buber que ele, né, vai dizer o seguinte: é verdade que eles desenham uma careta qualquer e escrevem embaixo, Deus. Matam-se uns aos outros, dizendo, em nome de Deus. Mas quando toda a sua loucura e engodo passam, quando se defrontam com ele no mais recôndito de sua solidão e deixam de dizer, ele, passando a suspirar sobre Deus, tu, quando gritam tu, quando todos gritam o uno, e quando então acrescentam Deus, não é o Deus real que eles invocam? O único vivo? O Deus do Filho dos homens? Os que rejeitam por se rebelarem contra a injustiça e os abusos do que tanto buscam dominar os outros em nome de Deus, precisam ser respeitados. Mas nós, que dizemos o tu sobre Deus, né, nós não podemos desistir. Então, assim, eu acho importantíssima essa fala do Buber, porque existem várias formas de diálogo hoje. Várias formas, né? Agora, a gente também não pode deixar de valorizar essa relação do tu a tu com Deus.
que, no caso dele, tem como raiz o judaísmo. No caso, né, de muitos de nós, né, a fonte religiosa está ali. Né? A religação, a questão da religião como religação está ali, nesse contato, nesse colóquio direto com Deus, com esse tu. E hoje em dia a gente vê várias, né, instituições públicas, movimentos sociais, não é só a igreja através de sua doutrina, não é só a igreja católica que promove esse tipo de relação eu tu. A gente vê que o mundo hoje ele tem várias formas, né, de expressar para o outro que ele quer alguma coisa além do que o mercado está me propondo. Né? E aí, o que, né, eu acho interessante falar, que a gente estava pensando e discutindo sobre isso, é que a gente tinha falado de uma situação de indiferença. Muitas vezes a gente é indiferente. Né? Mas, muitas vezes também, eu me via numa situação de revolta. Né? Então, a gente vê uma situação e fica assim, revoltado com aquilo. Né? Agora, a revolta ela também tem que ser repensada e tem que ser revista, porque revolta é revolta. Não é uma revolta que te permite fazer tudo, brigar com todos e com todo mundo. Essa revolta, que muitas vezes vem a gente, ela tem muito mais a ver com a indignação. Você se torna indignado em ver que o outro passa por uma situação que você talvez, né, não considere humana. E aí tem uma frase, né, de um autor que ele vai dizer o seguinte: a revolta, em oposição ao ressentimento, não é egoísta. O sentimento de revolta leva o sujeito a superar o seu egoísmo em busca de um bem comum. A revolta aí a gente tem que prestar bastante atenção, né? É um empenho por justiça. E, nesse sentido, a revolta é ética. Então, não é uma revolta imatura, infantil. A revolta é a indignação que mostra que a gente ainda busca uma ética, que a gente briga por essa ética. Né? E tem um autor chamado Hans Jonas, que ele criou um conceito chamado princípio responsabilidade, e ele vai dizer exatamente isso. A sociedade de hoje ela é responsável pela sociedade de hoje, mas também pela sociedade futura. E ele vai dizer o seguinte: quem é que hoje vai defender os filhos que não nasceram ainda? Né? Quem hoje se coloca a favor daqueles que não existem ainda? E será que, quando eles existirem, eles vão poder olhar para trás e dizer que alguém defendeu? Hoje defendeu? Então, o Hans Jonas ele vai dizer que a gente tem uma responsabilidade pela sociedade atual, mas pelos homens, pelas pessoas e pelo planeta da sociedade futura. É isso que ele chama de princípio responsabilidade. Né? E, para terminar, vocês desculpem esses montes de nomes, assim, mas a gente vai falando os nomes, porque aí depois, né, as pessoas podem ficar curiosas, e também, né, porque são autores muito legais. Tem um autor chamado Emmanuel Levinas, que ele tem um conceito muito lindo de epifania do rosto. Né? E um outro autor, ele deu um exemplo do que é essa epifania do rosto, para a gente entender bem assim como o outro ele é importante, né? Como se colocar na pele do outro é importante. Né? Ele vai dizer o seguinte: num fronte de guerra, aí a gente imagina a Primeira Guerra Mundial, que não tem assim armas de longo alcance, né? No fronte de guerra da Primeira Guerra Mundial, a gente avançava um em direção ao outro, os exércitos inimigos, com os seus rifles, né? Suas armas. Num fronte de guerra, um exército inimigo avança em direção ao outro. E aí, um do exército inimigo coloca o outro soldado na sua mira. Ele avança na trincheira, enxerga o soldado,
coloca na mira e diz, agora eu atiro. E na hora que ele vai atirar, ele vê que o soldado inimigo tira do seu bolso um maço de cigarro. Quando ele tira o maço de cigarro do bolso, o soldado se dá conta que aquele homem é igual a ele. O maço de cigarro. Ele abaixa a arma e não atira. Por quê? Eu me dei conta que ele é como eu. Como eu posso atirar numa pessoa que sou eu? É isso que é a epifania do rosto. É quando você entende que o outro é igual a você. E esse exercício é um exercício muito difícil de ser feito. Porque é um exercício que a sociedade está empurrando a gente para que a gente não faça. Né? E aí o que acontece? Para terminar, o Miguel, que é aquele professor que eu falei no início, que fez uma tese sobre São Francisco, né? Ele, nas aulas que a gente tinha de mestrado, ele fazia com que a gente escrevesse cartas uns para os outros. Ele tinha um programa numa rádio alternativa chamada Em Nome do Amor. E ele lia essas cartas, né? Que a gente mandava, o que ele mandava para a gente. E ele tinha muito essa sede de construir relações verdadeiras, né, através do contato, da ferida, né, da alegria. E um pouco antes de morrer, ele me mandou uma carta, e ele me mandava pelo correio. Né? Então, eu queria, para terminar, ler um pedacinho da carta do Miguel para mim, para a gente entender que a postura do diálogo não tem a ver com formação em nada. Né? Tem a ver com postura, tem a ver com a assunção da responsabilidade sobre o outro. Né? Ele fala o seguinte, né? Eu peguei um trecho. E verdade, Heloísa, sem amor nós nada seríamos. Bem viver é viver aprendendo a amar. E um dos mistérios do curso do amor é que os exercícios não têm gabarito. Não tenho como saber se estou resolvendo corretamente o exercício. Esse é um dos mistérios desse curso. Um outro mistério é que nunca concluímos esse curso. Não há diplomação, não existe reitor para assinar diploma, não se cola grau em amor, não existe primeiro grau, segundo grau, graduação, mestrado, doutorado que preencham o currículo do aprendizado do amor. Ele extrapola os muros da sala de aula. Em verdade, a sala de aula desse curso é o nosso coração. Ele não é dividido em disciplinas. Ele implica em disponibilidade. Convida ao risco e nos oferece um pulo no escuro. Mando para você o meu carinho. Então, essa fala do Miguel aqui faz com que a gente entenda o que é realmente, né, essa disponibilidade pessoal, né, a estabelecer na sociedade várias formas de diálogo. Né? Como assim é uma aula, eu pensei em deixar aqui para vocês, né, o nome de 3 filmes que, se vocês tiverem tempo e se quiserem ver, são filmes que falam muito dessa situação do mundo atual de várias formas. Um filme é o Invictus. O Invictus é um filme que trata da entrada de Mandela como primeiro presidente da África do Sul, né, após o seu período de prisão. E como ele conseguiu lidar, né, com as tensões existentes
entre as etnias na África do Sul. Então, é um filme belíssimo. Se alguém viu, vale a pena ver de novo, e quem não viu, também vale a pena. Um outro filme que é mais pesado, mas que mostra claramente a situação que a gente vive hoje, o nome é Crash, No Limite. Crash de ruptura mesmo, né? É um filme que fala sobre como as relações nos Estados Unidos pós 11 de setembro, atentado terrorista, né, como elas ficaram tensas, né, entre as várias culturas, né, que hoje em dia vivem ali, né, nos Estados Unidos e agora mais ainda. E o último, que é um filme, né, muito sensível, não tão, né, direcionado a isso, mas que mostra essa questão de o que é prioridade. É um filme antigo, iraniano, chamado Filhos do Paraíso, que mostra a luta de um menino em ficar em terceiro lugar porque ele precisava de um tênis. Em terceiro lugar numa corrida, né? E aí mostra um pouco da vida dessas pessoas ali, das prioridades que eles estabelecem entre si. São 3 filmes que, assim, para o que a gente conversou aqui, eu acho que quem não viu vai gostar bastante, né? Agradeço muito cada um, né, e espero que esse diálogo tenha sido útil.